Olá, alunos! Meu nome é Marcela, sou professora de português instrumental. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a redação científica, suas características e definições, e ainda sobre alguns gêneros textuais, o fichamento, o resumo e a resenha que nos ajudam cotidianamente. Qual é a característica de um bom texto científico? De acordo com Vieira, em Dicionário de Dúvidas e Dificuldades na Redação Científica, escrever um bom texto é como andar de bicicleta. Exige interesse e prática. Se usamos no dia a dia, nos damos por satisfeitos se aprendemos a equilibrá-la e a usá-la. Assim também é como a escrita. Nos damos por satisfeitos com o que aprendemos na escola, mas isso é usado em comunicações do nosso dia a dia, comunicações informais, esporádicas. Algumas profissões exigem habilidades específicas. O malabarista, mais do que aprender a equilibrar-se sobre a bicicleta e a andar de bicicleta, precisa aprender manobras para apresentar a sua arte. Assim também acontece com o pesquisador, o estudante, o técnico. Esse processo ocorre com eles. Deve dominar a escrita padrão da língua para apresentar seus resultados de forma satisfatória. Algumas informações a respeito de princípios e técnicas podem esclarecer um pouco mais sobre a redação científica, sobre a escrita de um bom texto técnico científico. Quais são essas características? A redação científica não admite metáforas, uso excessivo de adjetivos, frases ou períodos prolixos, sentido impreciso, incoerência, falta de coesão. Ao contrário, um texto científico deve ser simples e padronizado. Deve ser claro, as ideias precisam estar organizadas através da ordem direta da frase, preferencialmente na voz ativa, atingindo a fluência do texto. O texto deve ser coeso e coerente. A redação científica é precisa no uso das palavras e termos. Deve-se escolher o termo mais adequado, evitando muitos sinônimos que expandem muito o texto. A redação científica ela é concisa. O texto deve ser objetivo, dizer com o menor número de palavras o máximo possível. E é também coerente. As ideias devem se apresentar de forma compatível, sem contradição. Então, quais são as características da redação científica? Um texto científico, um texto técnico, é um texto que não apresenta redundâncias, prolixidade. É um texto simples, objetivo e claro, que visa apresentar para o interlocutor informações necessárias, essenciais, sobre aquilo que se quer comunicar. Vamos falar agora sobre fichamento, resumo e resenha. O que é um fichamento? O fichamento é usado para reunir as principais informações do texto, que são organizadas em uma ficha. O fichamento pode ser formado de acordo com o seu objetivo. O fichamento textual é o fichamento que contém a ideia principal, as argumentações do autor, as justificativas que ele apresenta, os fatos. O objetivo do fichamento textual é tirar do texto o seu conteúdo e as amarrações em torno desse conteúdo fornecidas pelo autor. O fichamento temático, ele contém informações sobre o assunto tratado, mas ele pode ser acrescido do posicionamento do leitor sobre esse assunto. E o fichamento bibliográfico é aquele que contém a fonte e o assunto do texto que está sendo fichado. Então, nós podemos fichar um livro, um capítulo de livro, um artigo, uma notícia. De acordo com o nosso objetivo, nós vamos organizar as informações em uma ficha, focando ou no conteúdo e no nosso posicionamento sobre esse conteúdo, ou ainda sobre a referência bibliográfica desse texto que estamos fichando. O que é um resumo? O resumo tem o objetivo de apresentar de forma selecionada as ideias e os fatos de um texto, seja ele um artigo, um livro, um capítulo de livro, uma notícia. O que nós precisamos para fazer um resumo? Nós precisamos de fazer uma leitura atenta sobre o texto que nós vamos resumir.
Isso porque nós vamos analisar detalhadamente as ideias do autor, discriminar essas ideias, hierarquizar essas ideias e organizá-las em um texto final que deve ser claro e objetivo, respondendo as seguintes questões. O que o autor do texto original pretende comunicar? Do que o texto original trata? Ao final da sua leitura, se você é capaz de responder a essas perguntas, você consegue resumir o seu texto. A pessoa que vai resumir deve reproduzir as opiniões do autor do texto original, a ordem da sua argumentação, sem emissão de comentários ou juízos de valor, constituindo um resumo padrão, um resumo formal. Não se pode copiar partes do trecho original. Você deve escrever com as suas próprias palavras. É o seu entendimento que vai compor o seu texto a partir de um texto original. Portanto, reelaborar o texto com as suas palavras é a palavra-chave para entender o que é fazer um resumo. Vamos falar agora de resenha. O que é uma resenha? Resenha é a síntese usada para informar a respeito de livros, filmes, isto é, objetos de consumo cultural. Nesse sentido, deve apresentar comentários ou juízos de valor. Além da síntese, há comentários da pessoa que está fazendo a resenha ou do filme ou do livro. O que uma resenha deve conter? A identificação da obra, você deve identificá-la para que outra pessoa possa ler a respeito. Portanto, você deve colocar a referência bibliográfica. Deve ainda conter alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, fazer o resumo ou a síntese do conteúdo em seguida e colocar a avaliação crítica que exige conhecimento do assunto, a fim de que esse objeto analisado possa ser comparado com os outros elementos da mesma área. Nós fechamos aqui o nosso conteúdo de português instrumental. Tudo que foi apresentado nas videoaulas será também trabalhado detalhadamente na nossa sala de aula virtual. Além dos textos científicos trabalhados nessa aula, resumo, fichamento e resenha, vamos trabalhar também na plataforma e na aula presencial os textos técnicos, como ata, ofício, memorando. Portanto, não deixem de estudar o material, acessar a plataforma e coloquem nos fóruns suas opiniões e suas dúvidas. E ainda há a aula presencial, que será também muito importante para a fixação através de exercícios. Muito obrigada pela atenção de vocês.